Olá pessoal, eu sou o Flávio Vieira, advogado previdenciário, e neste vídeo eu vou falar sobre a aposentadoria especial e especificamente a aposentadoria especial dos profissionais da enfermagem, no caso os enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Eu gostaria, antes de iniciar os comentários, informações sobre esse benefício, eu gostaria de pedir a sua participação, deixando aqui abaixo no box todas as suas dúvidas, suas perguntas, pode deixar aqui abaixo, uma a uma, que responderei rapidamente cada uma delas, para que assim possamos fazer uma troca de informações e assim eu possa fazer vídeos mais focado na realidade, na sua realidade, que atenda maior as suas dúvidas. Porque o meu objetivo maior é facilitar a sua vida, permitir com que você tenha facilidade para obter esse benefício, a aposentadoria especial. Uma informação preliminar se faz importante. No caso da aposentadoria especial, o profissional de enfermagem que vier se aposentar por esse benefício não pode permanecer trabalhando nessa atividade após a aposentadoria. Ao menos pode trabalhar desde que não esteja exposto a agentes agressivos prejudiciais à saúde. Se se aposentar e voltar a trabalhar ou continuar trabalhando na mesma atividade exposto aos agentes agressivos prejudiciais à saúde, o benefício será automaticamente cancelado pelo INSS. Mas esse benefício, a aposentadoria especial, ele é muito vantajoso, porque permite com que o segurado, não importa a sua idade, ele possa se aposentar com ao menos 25 anos de tempo de contribuição. E isso sem contar que a sua renda mensal inicial será de 100% integral, não sofrerá qualquer redução em razão da idade. Nós sabemos que a aposentadoria por tempo de contribuição comum, que é aquela em que os homens se aposentam com 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres com 30 anos de tempo de contribuição, sofre a incidência do fator previdenciário. Há maior ou menor redução em relação à expectativa de sobrevida. Quanto mais nova seja a pessoa, mais reduz. Quanto mais velha, menos reduz a renda mensal inicial do benefício. Mas no caso da aposentadoria especial, isso não ocorre. Bastou que tenha 25 anos de tempo de contribuição e que haja a prova de que o segurado esteve efetivamente exposto aos agentes agressivos prejudiciais à saúde, que no caso, no nosso tema aqui hoje, são os agentes biológicos, né? Porque praticamente todos os profissionais da enfermagem estão sujeitos à ação desses agentes. Raramente temos no caso de um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, que não esteja exposto. Então, em relação a esse benefício, o calcanhar de Aquiles dele é com relação à prova. As maiores negativas, o maior número de negativas de benefício, desse benefício, ocorrem com problemas relacionados à prova do benefício. Tá, mas como é que eu faço a comprovação de efetiva exposição aos agentes agressivos, biológicos no caso? Essa prova é feita por um laudo técnico. Esse laudo técnico é chamado de perfil profissiográfico previdenciário, chamado de PPP. Esse documento passou a ser exigido por lei a partir de janeiro de 2004. Antes dessa data, eram exigidos outros formulários mais simples, como o DSS 8030 e o DSS e o DIRBEM 8030. A partir de janeiro de 2004 para cá, então, passou-se a exigir o PPP. Mesmo aqueles períodos trabalhados antes de 2004, desde que a emissão do documento seja posterior a 2004, então vai ser exigido o PPP e não os documentos e formulários anteriores a essa data.
Então, como eu disse, o maior entrave está com relação às provas contidas nesse PPP, ou melhor dizendo, nas informações contidas nesse documento. Esse documento é muito importante porque nele contém todo o histórico laboral do trabalhador, como o período trabalhado, quais são os agentes agressivos que ele está exposto por período, quais os responsáveis técnicos pela avaliação ao mencionar quais são os agentes agressivos. E esse documento tem que constar a assinatura do representante legal da empresa com procuração específica para fins de assinatura do PPP. Então, quando você solicitar esse documento no setor de recursos humanos da empresa ou algo equivalente, você deve pedir o documento original, assinado pelo representante legal da empresa e com uma procuração juntamente com o PPP que comprova que essa pessoa que assinou esse documento, ele tem poderes para assiná-lo, tá? E a empresa é obrigada a manter esse documento atualizado, sob pena de multa. E esse documento tem que ficar arquivado na empresa por 20 anos. Com relação ao enfermeiro, eu gostaria de deixar aqui um exemplo concreto das vantagens dessa aposentadoria em relação à aposentadoria comum. Imaginemos um caso de uma enfermeira que complete hoje 50 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, tá? Com exposição aos agentes agressivos. Significa, portanto, que ela poderia ter se aposentado 5 anos atrás, aos 25 anos de tempo de contribuição. Mas ela optou por se aposentar agora aos 30 anos de tempo de contribuição, justamente para poder continuar trabalhando na mesma atividade. No caso, acumular as rendas, né? O salário dela mais a renda da aposentadoria. Ocorre que, imaginemos que essa enfermeira sempre tenha contribuído pelo teto máximo da Previdência Social. Se aposentando pela aposentadoria comum, 30 anos de tempo de contribuição, ela vai ter uma redução de 41% por causa da incidência do fator previdenciário, o que faz com que uma aposentadoria que teria um valor de R$ 4.100 caia para R$ 2.100. Então, é extremamente prejudicial, né, essa aposentadoria. Mas muitos segurados, muitos profissionais da saúde optam por ela, até para continuar a trabalhar e somar-se às rendas, como eu já disse antes. Se ela optasse pela aposentadoria especial, lá atrás, com 25 anos de tempo de contribuição, ela se aposentaria, nesse caso aí, com R$ 4.100. Mas com o único inconveniente de não poder trabalhar na mesma atividade exposta aos mesmos agentes agressivos. Mas para você, profissional da enfermagem, enfermeira, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, mesmo que você tenha se aposentado anteriormente pela aposentadoria comum, igual o caso do exemplo, com 30 anos de tempo de contribuição, e continua trabalhando nessa atividade, exposta aos mesmos agentes agressivos, uma dica é que você pode solicitar uma revisão de aposentadoria, fazendo-se a conversão do tempo especial para comum. Com isso, você vai ter uma diminuição da incidência do fator previdenciário, o que faz com que você vai ter um aumento da renda mensal do benefício e, consequentemente, um valor de atrasados. Tá? Isso é possível. Tá. Então, uma última informação com relação à aposentadoria especial, como eu disse antes, é exigido a efetiva exposição a agentes agressivos, mas em alguns casos não é necessário que o trabalho
seja permanente, não ocasional e não intermitente. É o caso das férias. O enfermeiro, demais profissionais da enfermagem, que frui as férias ou se afasta por benefício de incapacidade, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, esse período é contado como tempo especial. Não há uma perda nesse período, tá? E, por fim, eu sempre oriento os meus clientes, sempre que é possível, tenham uma boa assessoria, bem profissional e técnica, quando for solicitar o benefício, para evitar problemas com negativas desnecessárias. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe aqui abaixo a sua avaliação do vídeo clicando em curtir aqui abaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.